tarde, Josiel, boa tarde a você que está nos assistindo agora. Estamos ao vivo pelo Instagram, @petrosouza.jorne, que está aqui embaixo, e também pelo Facebook da Rede Aurora, além, claro, do site da TV Aurora, tvaurora.com.br, canal 171 da Soul TV e nas demais TVs aí por streaming da nossa região. Muito boa tarde a você que já está entrando aqui no Instagram, você que está esperando já a nossa principal entrevista de hoje, não é verdade? Olha só, nosso programa de hoje está recheado, então, sem mais enrolações, José, pode colocar aqui no telão para mim nosso primeiro destaque de hoje. Bota aquela trilha de fundo, a trilha das notícias para mim, a trilha da escalada. Por quê, gente? Olha só. O Goita voltou. O Goitacás irá retornar às competições profissionais depois de mais de um ano aí afastado. Um clube que praticamente faliu, que deixou de existir por um tempo. Vamos ser sinceros, né? Estava afastado com um imbróglio terrível acontecendo e, como vocês bem sabem, há menos de 2 meses, né, em fevereiro, a Justiça deu o parecer favorável ao presidente legítimo do Goita, meu amigo Sérgio Alves, Serginho Federal, e agora mais um passo foi dado rumo ao retorno do Goitacás, agora às competições profissionais da FERJ. E é sobre isso que eu conversei com o Serginho lá no Arizão na tarde de ontem. Então, Josiel, pode rodar a nossa matéria, a primeira de hoje, no ar. Voltamos ao estádio Ari de Oliveira e Souza, o Arizão, dessa vez para conversar com o presidente Sérgio Alves, o Serginho Federal, sobre a volta do Goitacás às competições profissionais, oficializado aí pela FERJ nessa quarta, dia 2 de abril. Bom, Sérgio vai conversar com a gente não só sobre o sentimento agora após mais uma vitória, mais um passo à frente na história do Goitacás, como também dos projetos para o clube nas categorias profissionais. E o que eu quero saber aqui de você hoje é como que está o sentimento no clube após essa decisão e quais são os projetos para o futebol profissional, que deve retornar ali a partir de julho, né? Já pensando nas competições que se iniciam em setembro, é isso? Fala pra gente. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. O que acontece é que nós tivemos essa satisfação de receber a notícia da FERJ, porque a FERJ é rigorosa nos regulamentos, dentro da lei, e nós estávamos apreensivos. Então, fizemos o ofício à FERJ, comunicamos as decisões judiciais e fomos bem recepcionados pela FERJ, pela Procuradoria, e fomos liberados, né? Fomos liberados para fazer o nosso licenciamento e o retorno às atividades do futebol. O que ocorre? Agora nós precisamos tirar as nossas certidões e liberar o nosso estádio, porque isso teve uma repercussão muito grande no estado todo. Eu recebi parabéns por vários times, parabenizando o Goitacás. O trabalho que nós estamos fazendo de trazer o Goitacás, de levantar o Goitacás, trazer para um lugar que ele nunca poderia ter saído, que é as competições oficiais. Vamos voltar sim, vamos preparar as nossas categorias, vamos preparar o sub-20 nosso, vamos preparar o nosso sub-23 e vamos principalmente preparar a nossa equipe profissional. Para quê? Para que em junho a gente já esteja treinando com o nosso profissional, preparando o time para as competições de setembro, que começa o estadual. E vamos estar bem preparados. Já temos uma equipe técnica montada que vai conversar com os jogadores, que vai acabar de preparar todo o nosso grupo.
Então, nesse momento que a gente está gravando, comecinho de abril, hoje dia 3 de abril, quinta-feira, já tem conversas aí para uma equipe técnica, um treinador, já tem conversas com jogadores, algo que possa ser dito agora nesse momento? Ou prefere manter, né, guardado por um tempo e depois sim soltar para a imprensa? Não, eu estou procurando, até com os vice-presidentes que eu tenho, com a minha diretoria, nós já estamos vendo pessoas do meio do futebol, que seria minha equipe técnica, para montar a minha equipe de profissionais, tá? Então, não quer dizer que eu tenha o técnico, que eu tenho o assistente técnico, que eu tenho, não. Mas eu, desde já tenho algumas pessoas, alguns ex-profissionais que vão fazer parte da minha equipe para montar o meu profissional. Porque eu estou querendo montar um grupo muito bom, um grupo alinhado com o Goytacás. Então, é um grupo que vai falar, Serginho, nós temos tantos jogadores, temos isso, eles vão trazer a mim. Só que eu não quero montar um grupo contratando lá em junho. Está entendendo? Tipo um técnico, uma comissão técnica. Eu estou montando uma comissão agora que estará começando as buscas do que for melhor para o Goytacás profissional. Perfeito. Perfeito. Sérgio, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui de hoje, dá uma mensagem, um recado para os torcedores do Goytacás e para todo mundo que é aficionado, né, pelo futebol campista, do que a gente pode esperar, uma mensagem final para quem está nos assistindo. Eu teria, meu amigo, duas mensagens. A primeira é dizer que o Campos, hoje, eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Roxinho pediu afastamento. Ele não vai jogar esse ano. Então, nós temos o Goytacás e temos o Americano começando o mês que vem. Queria já adiantar a todos os aficionados, aqueles que gostam do futebol, aqueles que acompanham o Goytacás e o Americano, que eu, Serginho e a diretoria, estamos conversando com a diretoria do Americano para que eles façam os jogos aqui no Goytacás. Essa conversa acontece, então, com a nova diretoria, já presidida pela Laila Póvoa, ou era algo que vinha da gestão do Tolentino? Essa conversa já vinha acontecendo com a gestão do Tolentino, tá? E aconteceu essa assembleia. Sim. Eu estou acompanhando só, até como um presidente de clube de futebol, eu tenho que acompanhar, mas existe o interesse de tanto uma administração quanto a outra, que é o melhor para o Americano. O Americano não pode sair de Campos e ir jogar em qualquer outro estádio, sim, até por causa de sua torcida. Então nós estamos conversamos com o Tolentino, que ele já tinha essa ideia, foi o primeiro a me procurar, de fazer uma parceria para eles jogarem aqui. E agora eu ouvi também comentários que a nova diretoria, ou a que está em vigor, quer também conversar com a gente. O Goytacás está aberto às conversas. Eu acho que os jogos têm que ser aqui. Para quem quiser vir assistir, vem assistir. Sim. É o melhor então para ambos os clubes e, sem dúvidas, para o futebol campista, né? Positivo. E a última mensagem, desculpa te cortar, mas a última mensagem qual que seria para a gente encerrar, Serginho? Para encerrar, vocês podem ter certeza que o Goytacás voltou. Não adianta esse senhor falar mal de que vai brigar na justiça, ele já perdeu. O Goytacás voltou e vai disputar as categorias e, principalmente, o nosso profissional vai estar em Campos. Vou lhe dizer outra. O nosso time feminino começa a ser montado a partir de domingo agora, que vai ter um treino aqui do feminino. Tá? Então, pode acreditar, torcedores de Campos de Goytacás. O Goytacás vai disputar a categoria profissional esse ano. Perfeito. Sérgio Alves, o Serginho Federal, presidente do Goytacás, mandando um recado bem claro então. O Goytacás voltou e a gente volta pro estúdio aí do João Aurora.
Tá aí então, olha só, o Goita voltou e o americano mudou. Nessa segunda-feira, gente, dia 31 de março, aconteceu a Assembleia do Conselho Deliberativo aí com os sócios do americano, da qual o presidente Tolentino Reis foi empichado, né? Como a gente costuma falar, né? Teve o processo de impeachment, ele foi destituído, empichado, afastado do cargo. E nessa semana, não é? Eu convidei tanto o Tolentino quanto a atual presidente do americano, Laila Póvoa, para uma entrevista aqui no nosso programa, no Zoom Aurora. Afinal, as portas da Rede Aurora e o espaço do nosso programa do Zoom Aurora estão abertos para ambos, para quem quiser se pronunciar sobre qualquer assunto. Afinal, quando a gente está aqui nessa bancada, quando eu estou aqui nessa bancada como apresentador, é uma coisa, né? Aqui eu posso mostrar a minha opinião, expor a minha opinião, estar do lado de quem eu quiser, porém, enquanto entrevistador, a coisa muda. Então, independente do lado em que eu estiver, do time que eu torço, o espaço ele tá aberto até para que você que está nos acompanhando possa acompanhar e ouvir as duas versões ou mais versões diferentes da história, para que eu possamos avaliar o que parece ou não ser verdade nisso tudo. E é uma situação muito complicada que o americano está passando agora. É um imbróglio muito grande. Então, como eu falei, convidei tanto Tolentino quanto a Laila. Tolentino Reis, não é, aceitou o nosso convite e gravou essa entrevista comigo ontem, porém ela vai ao ar sem cortes, tá legal? Uma entrevista que não é para passar pano e também não é para acusar ninguém. Uma entrevista 100% imparcial, assim como será a entrevista com a Laila, caso ela aceite o nosso convite. Faço aqui, reforço o convite para a Laila e peço, você que está nos assistindo, você que tem contato com a atual diretoria, com o atual presidente, reforço o convite que eu fiz. Passe aqui o link do nosso programa, da nossa live, do meu perfil. Fala, Laila, tem um rapaz, um repórter chamado Pietro, lá da Rede Aurora, que quer conversar com você. Ele quer abrir o espaço do programa dele para você poder falar também à vontade sobre os temas que você quiser. E olha só, Tolentino falou com a gente de forma exclusiva, tá legal? Primeiro meio de comunicação que entrevista o presidente afastado do americano após todo o processo. Então, no ar, Josiel, pode colocar a nossa entrevista exclusiva, sem cortes, com Tolentino Reis. Agora. Zoom Aurora de volta e agora com a nossa entrevista exclusiva com o presidente agora destituído, não é, do americano, Tolentino Reis. Só para reforçar para você que está nos assistindo, essa é a primeira entrevista que o Tolentino dá a um meio de comunicação e ainda mais nesse formato que a gente vai fazer aqui após a assembleia dessa segunda-feira, da qual, como eu disse, ele foi destituído, empichado do cargo de presidente do clube. Tolentino, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Zoom Aurora. Só queria reforçar aqui antes, para quem está nos assistindo, que essa entrevista está sendo gravada na quinta-feira, dia 3 de abril, tá certo? Porém, você vai acompanhar aí ao longo da entrevista que ela não está sendo editada, tá? Ela passou pela edição simplesmente para inserir ali uma trilha de fundo, algo para ficar agradável para você que está assistindo, porém o conteúdo não foi editado. E já faço aqui de antemão um convite para a presidente recém-impossada Laila Póvoa e qualquer representante do Conselho Deliberativo que queira se pronunciar e falar ao Zoom Aurora e à Rede Aurora, que o espaço está aberto também. Inclusive,
ontem, na quarta-feira, no caso, quando eu fiz o convite ao Tolentino e marquei com ele a nossa entrevista para gravação, no caso da nossa entrevista para hoje, eu também fiz o convite para a Laila. Então, o espaço aqui do Zoom Aurora é aberto para a gente ouvir todos os lados dessa história, desse imbróglio que está rondando ultimamente o americano. Presidente, mais uma vez, boa tarde, bem-vindo ao Zoom Aurora. Suas considerações iniciais. Pietro, boa tarde, é um prazer estar com você aí, com todos os ouvintes, as pessoas que vão estar nos assistindo, para poder esclarecer, falar um pouquinho do que está acontecendo, desse imbróglio americano, e estou sempre à disposição. Prazer estar com vocês. Perfeito. Tolentino, a gente começa, como já é de praxe aqui nas minhas entrevistas, com uma pergunta zero. Então, Tolentino, quem que é o Tolentino Reis e como ele julga o Tolentino enquanto presidente do americano? O Tolentino é um cara apaixonado por esporte, né? Que chegou em Campos por uma missão, um desafio. Sempre falei que eu não era do futebol, da bola. A gente abraçou essa causa aí porque a gente entendeu que era um momento importante para o clube. E eu gosto de desafios. A vida é movida por desafios. E eu não imaginava era ter esse grande desgaste que eu estou tendo hoje no futebol, principalmente em Campos dos Goytacazes, né? Isso realmente eu não esperava. E digo já de cara que não merecia por tudo e por tanto que a gente fez pelo clube. Tem muita gente que está distante, ouve muito a rádio peão, né? O que transcende o campo, transcende o clube, mas estão falando sem propriedade porque não vivem o clube. Mas hoje a gente vai desmistificar um pouco, vou poder contar um pouco mais e as pessoas depois tirem as suas conclusões. Perfeito. Vamos começar então, Tolentino, com uma reflexão sobre, para você, qual que foi o maior acerto durante essa sua passagem no americano? Bom, o maior acerto foi ter me envolvido no futebol, da forma que eu me envolvi, ter conhecimento não só do americano, mas em outros clubes, ter viajado, ter conhecido pessoas sérias dentro da bola. Eu recebo ligações diariamente de outros presidentes, pessoas que eu nunca nem imaginava conhecer, que estão acompanhando hoje o americano e que entendem do que está acontecendo porque já viveram em alguns clubes associativos. E isso me deixa um pouco mais tranquilo, porque não é um privilégio meu estar vivendo o que eu estou vivendo, digamos assim, um privilégio, né? Porque até nos grandes problemas a gente amadurece, a gente cresce, e sempre foi assim na minha vida. Então, acho que o grande acerto foi ter me envolvido no futebol e da forma que eu mergulhei, que eu fiz essa imersão. Que hoje eu estou muito mais maduro do que um ano atrás, quando eu entrei no americano. Bom, vamos para a polêmica então, não é? Você reconhece essa decisão do Conselho, né, que foi tomada na segunda-feira e te afastou do cargo, ou você pretende seguir com o processo para se manter na direção, na presidência do clube? Não reconheço. Na verdade, eu respeito as leis, respeito o estatuto do clube, mas a forma que foi conduzido todo o processo que me impeachmentou, ele foi feito por manobras. Então, eu reconheço o estatuto na forma legal, mas não reconheço a forma que foi conduzido todo o processo, porque isso está muito claro para mim. Isso tudo é uma manobra política, tem falhas administrativas, mas não ao ponto de me impeachment. Então, isso realmente, para você ter uma ideia, nessa Assembleia agora, de 43 votantes, 35 eram conselheiros. E tem associados que não tiveram acesso, houve algumas manobras para que eles também não fossem votar. Então, realmente, como reconhecer um processo que não teve a lisura, que já começou errado desde lá do início para me tirar do clube, porque é interessante hoje para o americano, para o Conselho Deliberativo, que eu digo americano, o Conselho Deliberativo que se acha dono do clube, é não ter o Tolentino como presidente, porque ele atrapalha todas as manobras que o Conselho quer fazer dentro do clube. E quais seriam esses motivos e essas manobras políticas que te fazem, né, ser uma pessoa tão... que incomoda tanto o Conselho Deliberativo e agora a nova gestão do clube?
O que você aponta quando você fala sobre essa possível manobra política, esse incômodo político com eles? Não precisa a gente ir muito longe. Acho que todos os moradores de Campos sabem muito da história do passado do clube, da venda do Godofredo, dos esquemas, de tudo que assombra na demolição do estádio. Eu cheguei agora, já sei, já vivo isso na pele. Então, o problema hoje é único e exclusivamente dinheiro. Se fala muito das prestações de contas do Tolentino. O Tolentino chegou há 1 ano e 3 meses. Eu apresentei as minhas contas no prazo exato. E se teve alguma coisa que eles não concordassem, deveriam ter me chamado para me mostrar. Tolentino, a gente não concorda com isso, não concorda com aquilo. Eu tenho quase 7.000 páginas de extratos bancários, notas fiscais. Eu tenho uma empresa minha que foi direcionada só para o clube. E aí, dentro desse processo, que eu mandei todas as minhas prestações de contas, houve vários questionamentos. Porém, os 2 últimos presidentes do clube, Carlos Abreu e Wagner, que nunca aprovaram contas, foram aprovar contas agora no apagar das luzes, na venda do patrimônio do clube para a SAF. Então, assim, isso, me causa muita estranheza. Como é que não se aprova? Não se aprova a minha conta? Ok. Mas nem questionaram, nem me chamaram para poder fazer a apresentação de alguma contraprova, não concordo com isso. E aí se aprova 2 contas dos 2 ex-presidentes que nunca fizeram prestação de contas, 6, 7 anos, e me aprovam por unanimidade ao apagar das luzes às vésperas da venda do patrimônio para a SAF. Olha, falando ainda nesse tema da prestação de contas, o presidente do Conselho Deliberativo te acusa de não fazer prestação de contas mensais, que, segundo ele, é o que manda o estatuto. Mas parece que tem tem uma divergência, né, era essa palavra, também nesse sentido, é isso? Na verdade, não é prestação de conta mensal. O DRE ele pode ser feito mensal ou pode ser feito semestral ou anual. Eu prefiro fazer anual porque você junta o período do ano todo e faz uma prestação de contas só, ainda mais num clube com muitos problemas e que o dinheiro é meu. Eu não é uma prestação de contas de um dinheiro que é do clube, é dinheiro meu. O clube Mas não tem dinheiro, e quanto a esse apontamento de que o estatuto do clube mandaria, né, seria uma regra, segundo o estatuto, que ele fosse feito mensalmente. Isso não procede, então? Não procede. Tanto não procede que os 2 últimos presidentes fizeram a prestação de contas depois de 6 anos. Então, quer dizer que eu faço anualmente, estou errado, e outros presidentes aprovam por unanimidade depois de 6 anos. É isso? A vésperas da venda da SAF? Como é isso? O estatuto ele serve para um, mas não serve para outro? Como é que é isso? E o DRE, isso é certo, eu te falo com toda certeza, ele não é que ele exige que você faça mensalmente, ele exige que você tenha um prazo para fazer anualmente. Agora, você pode sim se fazer mensalmente, semestralmente ou anualmente. Eu optei em fazer dentro da norma e da lei anualmente, porque eu junto todos os meus comprovantes, todos os meus demonstrativos e faço uma vez só, ao invés de ficar fazendo todos os meses, até porque a gente já tem muito trabalho no clube, tem muita despesa, tem muito compromisso e eu não perdi tempo com isso. É contratos, é competições, 5 categorias jogando, realmente é um desgaste muito grande. Então eu preferi fazer anualmente e eu entreguei toda a minha prestação de conta, volto a dizer, com quase 8.000 páginas lacradas. O Edson Rangel, que é o presidente do Conselho Deliberativo, recebeu e assinou todos os documentos e ninguém nunca mais me ligou para questionar alguma coisa. O que eu via era jogando aí na cidade, dizendo que eu gastei muito, que eu fiz e acontecia, mas ninguém nunca me chamou, que seria o certo, para justificar alguma conta que eles não aceitassem. Tolentino, a gente começou a fazer a prestação de contas, mas isso aqui a gente não concorda. Você tem como se justificar disso? Por que isso? Por que aquilo? Nunca foi feito isso. Muito pelo contrário. Você vê que tem covardia. Pegaram documentos meus, sigilos bancários, distribuíram para a torcida. Foto minha com a minha família na Disney, com a minha filhinha de 6 anos. Aconteceu isso? Aconteceu isso. E torcedores entraram nas minhas redes sociais mostrando meus extratos bancários, minhas prestações de contas, sabe? Isso foi entregue para o Conselho.
O presidente do conselho lacrado. Como é que joga para a torcida isso? A torcida tem conhecimento de quê? Isso, nitidamente, é para poder me desidratar, para poder me expor na cidade, para poder me expor ao ridículo. E um cara que sempre ajudou o clube. Tivemos problemas? Temos problemas? É lógico que tem. Um clube como o Americano, que é associativo, vai ter problema sempre. Ainda mais um clube com todas as categorias de base, profissional disputando, uma estrutura enorme para se manter. Não tem como uma única pessoa sem patrocínio. O Americano não tem nem conta bancária. Vários problemas. 34 milhões constituído dos 2 últimos presidentes. E aí querem me culpar, dizendo que eu estou trazendo dívida para o clube. Pô, dívida de quê? Quanto à situação do CT, que também esteve em foco nessa semana, como que você me descreve, né? Primeiramente, de uma forma mais direta, o estado em que você deixou o CT, que você deixou o clube para os jogadores e para a nova gestão, Tolentino? Cara, isso é notório, só não vê quem não quer. Quando eu cheguei no Americano, aquilo, desculpa a expressão, parecia um chiqueiro. Você não tinha nenhuma estrutura para deixar ninguém morando e hospedado naquele centro de treinamento. Uma cozinha deplorável, aqueles armários glomerados cheios de bicho, tudo caindo aos pedaços. Eu reformei tudo, tirei vazamento, troquei telhado, pintei tudo, arrumei cama, roupa de cama, louça, cozinha industrial. Reformei todo o centro de treinamento, todo o centro de treinamento. Isso feito com lá, verba de? Dinheiro meu, tudo dinheiro meu, da minha empresa. Todas as pessoas que chegavam no CT, inclusive atletas do futebol profissional, ex-atletas, o próprio Conca, todo mundo ficava admirado com a estrutura do centro de treinamento. Se você for no centro de treinamento, você vai ver que realmente é uma estrutura ímpar, que quase ninguém tem no estado. E aí, agora, quando eu saio do clube, no dia seguinte, chega uma delegação acompanhada da Laila, dizendo que o CT estava um caos. Porque, assim, a arma dos incompetentes é tentar desidratar quem fez um trabalho e se justificar de um possível tropeço por incompetência. Porque se eles fossem competentes mesmo para poder gerir o clube, todo mundo que está lá são da última gestão. Todos os diretores, todo mundo que chegou no CT, por que o centro de treinamento, por que o Americano estava fadado ao fracasso? Já que eles eram tão bons assim, por que me chamaram? Por que me convocaram para poder salvar o clube e ajudar o clube? Hoje, o clube está saneado. Tem problemas? Tem problemas. Agora, o clube hoje vale, hoje tem interesses, tem SAFs querendo entrar. Será que o Tolentino fez tudo errado? É questão de análise de raciocínio lógico. Se realmente o cara fez tudo errado, ninguém ia querer o Americano. Hoje, por que querem o Americano? Porque o Americano tem todas as categorias de base disputando, mesmo com muito problema. A estrutura do Americano é muito boa e o estado todo, o Brasil todo que acompanha o Americano sabe disso. Hoje a gente conseguiu estruturar e montar, porque quem montou a SAF fui eu, que estruturei tudo, mas não esse modelo de SAF. Um modelo de SAF para venda de ações, para que o Americano possa ter as suas garantias. Perfeitamente. Então, esse era o projeto. Só que no meio do percurso, ouviram um canto da sereia, tem pessoas que não sabem administrar dinheiro, se perdem com dinheiro como se perderam no passado, viram que o negócio era muito bom, todo mundo ia se dar muito bem e o Tolentino estava atrapalhando o processo. Então, se o Tolentino atrapalha o processo, vamos juntar a nossa massa e vamos tirar o Tolentino. Porque isso foi claro em algumas reuniões. Se o Tolentino não aceitar, a gente impeachment ele, a gente tira ele. Isso sempre foi claro. Para mim, para as pessoas que me acompanham, as reuniões que alguns amigos meus até do conselho participaram, entendeu? Então, assim, esse é o ponto de vista. O Americano hoje, disseram que não tinha comida, eu fiz questão. Tem um rapaz que trabalha em Campos, que ele tem restaurante, o nome dele é Washington. A gente conversou com ele, no dia que eu saí, eu fui pro CT à noite. Chamei ele e falei, amigo, eu preciso que você toque a cozinha até segunda-feira, porque o outro grupo vai chegar, eu preciso que eles se organizem, não quero que falte nada para os jogadores, organiza tudo, faz tudo direitinho para que não falte nada. Tolentino, você então afirma que você deixou o clube com os mantimentos lá, perfeito? Não, eu contratei, ali a gente não tem mantimento mais, porque eu terceirizei a cozinha do Americano. A gente só tem o lanche da tarde e o lanche da manhã, que é comprado na hora o lanche da manhã, e na parte da tarde fica lá os iogurtes, pão com ovo direitinho, com mexido, algumas frutas, tudo para o momento.
Toda a parte de refeição eu terceirizei a cozinha. Então, assim, todos os dias de manhã chega uma empresa para fazer a cozinha, até por conta de furto, de problema, de perda, de desperdício. E como eu não estava lá e eu estava vendo que o meu gás estava muito alto, eu resolvi terceirizar a cozinha. E a cozinha ficou muito melhor terceirizada, porque uma empresa já chega com tudo montado, de campos mesmo, ele entrega a comida, ele já faz a preparação de todos os alimentos, almoço e janta e deixa tudo pronto todos os dias. E eu pedi para ele dar uma atenção especial, ele queria sair. Eu falei, não, mesmo eu saindo, mantém, porque eu não sei como vai ser o processo, até segunda-feira eu vou ser responsável por isso. Entendeu? Inclusive, depois eu passo o contato dessa empresa para vocês testificar o que eu estou falando. Eu não deixei sem nada. Só que o lanche da noite era a responsabilidade da presidente que entrou. Porque tem que comprar realmente diariamente para não ter desperdício. Então, o que era responsabilidade do clube, que agora seria responsabilidade da Laila e da nova gestão, são os lanches da manhã e da noite, é isso? Até segunda-feira, agora, a próxima segunda-feira, a cozinha ainda está sob a minha responsabilidade e eu pagando por isso. Perfeito, a partir daí, quem vai assumir é a Laila. Mas aí, só para a gente continuar nessa questão, nessa polêmica, você disse, inclusive, num vídeo que a gente exibiu agora há pouco no nosso programa, o senhor mandou pra gente, que deixou tudo em ordem, reforçou isso aqui pra gente, mas a nova gestão aponta que, por exemplo, televisores, videogame foram levados do CT e que as geladeiras foram deixadas vazias. Até por isso eu te fiz essa pergunta prévia aqui, não é? Como que o senhor explica isso? O que procede e o que é falso nessa acusação? Não, isso é verdade. As cozinhas não ficam mais com mantimentos, só fica com o lanche da manhã e o lanche da noite. Que é a questão que você acaba de me explicar, corretamente. Eu contratei uma empresa terceirizada para poder fazer serviço. Então antes da gente ir para o televisor, Tolentino, você encara essa fala, então, que foi até divulgada amplamente na mídia campista, de que as geladeiras estavam vazias, realmente, como uma ação de má fé ou o que exatamente? Não, volto a dizer, existe uma empresa terceirizada que faz, não fica mais nada no CT, a não ser o lanche da manhã e o lanche da noite. São 6 refeições. As refeições durante o dia, elas são feitas frescas por uma empresa que eu contratei de Campos. Então, o estoque é muito pouco, não tem nada de carne na geladeira, nada disso. Todos os dias chegam as refeições e são entregues. Eu vou te mandar também um vídeo para você ver como é feito. Eu tenho perfeitamente. Tudo direitinho. Perfeito. Inclusive, eu fiz questão de resgatar isso para mandar, porque hoje, o que eles querem fazer? Mostrar que está um caos. Ah, foi por isso que a gente tirou ele. Mas não tem nada disso. É só perguntar aos jogadores. Os jogadores vão falar exatamente o que acontece no clube. E com relação aos televisores, são meus, na minha casa. São 2 televisores e um videogame do meu filho que eu levei para emprestar para o clube. Inclusive, tudo que está lá meu, cozinha industrial, quem comprou fui eu. Entendeu? Se eu quisesse te retirar, tirar o presidente, eu vou lá com a nota fiscal e pego, porque é meu. Eu comprei. É meu, não é do clube. Foram todos comprados com o seu dinheiro, estão todos no seu nome. No meu nome, não tem nada do americano. Mas é lógico que, por mais que eles tenham me destituído, eu não vou criar um caos para desmontar a cozinha industrial, tirar as coisas que eu comprei, mobiliário. Não, isso aí não. Nem pensar. Agora, as coisas práticas minhas do uso da minha casa, que eu emprestei para o clube, levei lá no período que eu estava lá, realmente eu retirei. São 2 televisores e um videogame, que eu colocava lá para os atletas jogarem. Isso eu retirei porque é do meu filho, estava emprestado e normal. O restante, tudo que eu comprei, permanece no clube. Não fiz questão de trazer para não atrapalhar o processo. Inclusive, na sexta-feira à noite, quando eu saí da Assembleia, eu fui lá para o CT, sentei com o rapaz da cozinha, desculpa, é Walter o nome dele, não é Oscar, é Walter. Organizei a cozinha toda com ele, liguei para ele, ajustei depois. Todos os dias eu tenho ligado para ele, e Walter, como é que tá tudo certo? A alimentação, ele presidente, até segunda tá tudo ok, vamos ver se eles vão manter eu aqui. Porque o Walter, eu só te pago até segunda. Paralelo a isso, já gastei muito dinheiro no clube, não faz sentido. Ainda mais depois da covardia que eles fizeram. Então, assim, em respeito aos jogadores, aos funcionários, eu tenho pago ainda do meu bolso, mas a partir de segunda eu não vou pagar mais.
Tolentino, para a gente ir fechando a nossa entrevista, que nós já estamos chegando no final do nosso tempo, pedir só para termos respostas um pouco mais diretas agora, para não deixar nada escapar aqui. Bom, para a gente fechar, Tolentino, o impeachment pegou você de surpresa ou era algo que você já esperava? Já havia uma turbulência desde antes lá dentro? Não, desde o período, a turbulência começou no processo de venda da SAF. Essa foi a turbulência. Então eu já esperava, porque no âmbito administrativo, o conselho, ele me acusa, ele me julga e ele me condena. Então uma coisa que já estava clara que aconteceria. Porque era importante que eles me impeachmassem para seguir o rito deles. Tanto é que eu fui impeachmentado num dia, no outro dia acampou todo mundo lá, inclusive o Felipe Melo com o primo, todo mundo já esquematizado e tudo. Já estão terceirizando. Eles já entraram no clube, então? Já no primeiro dia. Inclusive já estão arrendando o futebol, já tem dinheiro rolando, entendeu? A sacanagem, desculpa a expressão, tá pronta. Está montada, entendeu? E a bagatela que eles estão pagando pelo patrimônio do clube é ridícula. Até eu queria comprar. Tem alguma informação mais detalhada que você possa compartilhar com a gente? Eu tenho todos os documentos que no momento propício, certo, eu vou abrir para toda a população e para o jornalismo que existe no NDA, e eu tenho todos os documentos, tenho tudo. Tudo da negociação. Que não foi me passada pelo conselho, que eles não me enviaram. Inclusive existe uma ação de bloqueio da SAF por conta disso. Edital errado, processos errados, ilícitos, muitas manobras. Isso está tudo bloqueado já pela Justiça. Perfeito. Tolentino, você acha que a torcida reconhece o seu dito esforço à frente do clube? Ou como que você enxerga caso essa sua visão seja diferente? Não, uma parte da torcida reconhece, porque convive lá no CT, apuram tudo o que está acontecendo, não ouve o que falam de por fora, não. Eles vão lá para ver qual é a realidade. Então, os caras que são mais conscientes, torcedores do americano, que não vão na cabeça dos outros, que não vão na modinha, eles realmente estão com a gente lá porque está vendo e reconhece o trabalho. Agora, quem fica nas redes sociais, quem tem aquele vínculo com o conselho, com o conselheiro, realmente está contra porque não sabe da realidade. Vive o que é falado. E o que é falado muitas vezes, sem defesa, acaba sendo verdade. Tolentino, nossa última pergunta agora sobre as novas contratações, não é? Sim. Como que os novos jogadores e o treinador, Marcelinho Paraíba, me corrija se eu estiver errado, reagiram ao impeachment? E, na sua opinião, a nova gestão pode desfazer esse trabalho, né, de montar o plantel e a equipe técnica montado por você? Todo mundo fica triste porque é um trabalho que a gente vem construindo há muito tempo. E estava tudo pronto, jogadores, gastamos dinheiro também, porque tem muito jogador de fora, passagem aérea, pré-contrato. Agora, todo mundo pode fazer o que quiser, né? Ela é a nova presidente, só que todos os pré-contratos têm multas. Tanto multas para eles, se não honrassem os compromissos, quanto para a gente. E muitas altas. E que isso pode acarretar sérios problemas com o clube. Aí vai deles para ver o que eles vão fazer, se vão aproveitar, se não vão aproveitar, até o retorno, porque a gente está lutando na justiça agora que realmente começa o jogo e nós estamos lutando para voltar. Primeiro por conta da nossa honra, né? Mancha a nossa imagem como presidente, ser impeachmentado injustamente, isso atrapalha muito e isso a gente vai fazer a verdade sempre ser esclarecida. E agora a justiça funciona melhor do que a justiça do conselho, que ali existe uma manobra política. Então ali a gente já sabia que perderia. Agora a justiça vai nos dar a oportunidade de nos defender e aí fica tudo mais claro, porque não existe fundamento nenhum para me impeachment. Perfeito. Tolentino, a gente vai chegando ao final da nossa entrevista e agora a gente tem a estreia de um novo quadro aqui nas nossas entrevistas no Zoom Aurora. Bom, todo convidado, né, a cada semana aqui, irá participar do quadro Em Uma Palavra. Bom, o quadro Em Uma Palavra ele consiste basicamente no seguinte: eu escolhi esses 10 nomes que eu vou apresentar para o nosso convidado e para vocês, e o convidado da semana tem de resumir essa pessoa, esta organização, essa coisa ou este conceito, não é? Por que não? Em uma palavra ou em uma frase, tá? O nome é simplesmente ilustrativo. Então, Tolentino, a regra aqui é
e o importante é sintetizar a opinião que você tem sobre esses nomes de forma direta e sem pensar muito, tá certo? Pra gente encerrar, não sei se vai ser de uma forma mais leve ou se pode causar mais polêmica. Vamos lá? Vamos lá. Preparado? Preparado. Perfeitamente. Tolentino, eu queria que você me resumisse em uma palavra pra gente começar o Americano Futebol Clube. Uma paixão. O futebol de campos e a sua situação atual. Triste. Serginho Federal, presidente do Goitacás, que a gente citou aqui. Um grande amigo. A Prefeitura de Campos e a Fundação Municipal de Esportes. Distante. A mídia de Campos. Boa parte vendida. Wagner Xavier, né, que foi ex-presidente, e a junta que administrava com ele o clube antes de você. Medíocre. Edson Rangel, presidente do Conselho Deliberativo. Oportunista. Boston City e Felipe Melo. Oportunista também. Laila Pova. Vaidosa. E pra gente finalizar, como que você resume, se possível em uma palavra, a torcida do Americano? Sofredora. Perfeito. Tolentino, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Espero que a nossa entrevista tenha servido para nós esclarecermos, né, as dúvidas, mas reforço aqui no final. As portas da Rede Aurora, o espaço do nosso programa do Zoom Aurora está aberto também à atual presidente Laila Pova, aos representantes do Conselho Deliberativo e da atual gestão que quiserem vir aqui, pois o nosso objetivo não é ouvir somente a versão do Tolentino sobre os fatos, mas também a versão da Laila, do Conselho. A gente quer dar espaço para todo mundo aqui vai ter vez para falar, para se expressar e para se defender também de eventuais acusações, como o Tolentino aproveitou o espaço aqui hoje para fazê-lo. Bom, mais uma vez agradeço, Tolentino, pela sua participação. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por disponibilizar esse tempo para conversar comigo e com quem nos assiste no Zoom Aurora. E as portas estão abertas para você também, tá certo? Pietro, eu que agradeço a paciência e a audiência de vocês e estou sempre pronto aí para responder o que for necessário. Forte abraço. Perfeito. Olha, você que está nos assistindo, Tolentino, continua comigo, porque logo após o nosso último intervalo, é curtinho, por menos de 2 minutos, a gente volta com o finalzinho do nosso Zoom Aurora. A gente vai falar mais sobre a situação do Americano e, claro, você já sabe que tem as nossas indicações de filmes e séries de quase toda semana aqui no nosso programa, tá bom? Então, continua comigo, porque após o intervalo tem muito mais Zoom Aurora. Um abraço, Tolentino. Obrigado. Um abraço. Tá aí, essa foi a nossa entrevista, primeira entrevista do Tolentino após o processo de impeachment. Entrevista aí com temas polêmicos, não é? Perguntas e respostas exclusivas pra gente, em primeira mão. E reforço aqui, você que está me assistindo, houveram muitos comentários aqui a favor da atual gestão da Laila. Eu estou acompanhando aqui enquanto a entrevista estava rolando, inclusive falando sobre a situação do Instagram do clube. E reforço mais uma vez, pela terceira ou quarta vez, as portas da Rede Aurora e o programa Zoom Aurora estão abertos e disponíveis para o Tolentino se explicar sobre qualquer outra situação que tenha ficado pendente eventualmente, mas também para a Laila e para a atual gestão. Eu reforço o meu convite que eu já fiz a ela, porém ainda não obtive retorno. Laila,
eu quero conversar com você, com a senhora, senhorita, enfim, quero te receber aqui no Zoom Aurora. O espaço está aberto à entrevista. Ela vai ser tão imparcial quanto eu tentei ser com o Tolentino. Como eu falei, a gente não quer passar pano, não quer apoiar e nem acusar, bater em ninguém. Nós queremos ouvir os dois lados dessa história, ouvir a opinião e os fatos, né, de diferentes visões. E para isso, obviamente, é necessário nós recebermos aqui a atual presidente do clube. Então, Laila Póvoa, qualquer representante do Conselho Deliberativo, até na figura do senhor Edson Rangel, me perdoem se eu tenha falado o nome errado aqui, a porta está aberta para vocês, tá certo? Então espero que essa entrevista tenha servido para esclarecer alguma coisa para você que está me assistindo, seja para você que a partir dessa entrevista você tenha a liberdade, não é, de estar do lado do Tolentino ou contra dele. Tanto faz. Meu papel aqui é justamente, enquanto entrevistador, levar os fatos e as diferentes visões dessa história para você, tá bom? Agradeço a quem me acompanhou até aqui, mas eu peço, olha, aproveita a audiência de hoje, cara, fenomenal, de verdade, agradeço a todo mundo, mas eu peço, continua comigo, porque você vai gostar de conhecer o Zoom Aurora. Troca a trilha, Josiel, bota a nossa trilha padrão e vamos mudar de assunto, né? Porque o Zoom Aurora, pra você, abaixa um pouquinho, Josiel, por favor, obrigado. O Zoom Aurora, pra você que ainda não conhece, ele é um programa que fala de tudo. E toda semana, ou quase toda semana, como eu disse na entrevista, nós temos aqui também indicações de filmes, séries, além das notícias do futebol, da TV, tudo que está acontecendo de bom, tá? A gente não quer trazer notícia ruim aqui, a gente não quer trazer assuntos políticos que gerem debates que não cabe ao nosso programa. Debates como esse, né, envolvendo futebol, até cabem ao nosso editorial. Mas se você quer acompanhar a política, quer acompanhar temas que estão em foco aí na nossa região, acompanhe o jornal A Voz de Campos, comigo, Germando Santos, toda quinta-feira às 6 horas da tarde. Enquanto isso, o Zoom Aurora, toda sexta às 4 horas, fala sobre filmes, sobre séries, sobre TV, como eu te disse. E eu quero te mostrar aqui, pode colocar no telão, José. Eu quero te mostrar hoje duas séries muito legais que vão fazer parte aí, vão deixar a sua semana com certeza melhor. Então, essas são as indicações de filmes e séries do Zoom Aurora. A nossa primeira indicação de hoje, gente, é a série El Encargado, Meu Querido Zelador, aqui no Brasil, do Disney Plus, que foi lançada em 2022, já tem 3 temporadas, está indo para a 4ª, já foi renovada, e é estrelada por um dos maiores atores que eu falei aqui num dos programas passados, da Argentina, chamado Guillermo Francella, que obviamente esse daqui é o protagonista, e basicamente Meu Querido Zelador conta a história de Eliseu, que é um zelador, né, porteiro ali de um prédio de luxo em Buenos Aires há mais de 30 anos. E apesar da fachada de bom senhor, gente, o Eliseu ele é um mestre da manipulação. Ele usa seu acesso privilegiado aos apartamentos, aos moradores desse prédio, para interferir na vida deles e manter o seu emprego e o império que ele vem construindo aí neste prédio. Na primeira temporada, gente, o consórcio que administra o edifício planeja construir uma piscina na cobertura que acabaria destruindo a casa do Eliseu, que é no próprio prédio, e o deixaria, obviamente, sem trabalho. Bom, aí ele inicia uma campanha cheia de truques e jogadas sujas para impedir a votação dos moradores. Bom, não posso falar aqui sobre a segunda e terceira temporada, que eu iria te dar spoiler. Então, se você ficou interessado, essa série tá disponível aqui, ó, Disney Plus, tá? É uma série argentina, mas que tem feito muito sucesso no mundo inteiro nos últimos anos, tá legal? A nossa próxima série, Josiel, é uma série italiana, olha só, Vita da Carlo.
É uma série lançada pelo Prime Video originalmente. A primeira temporada está no Prime Video e a segunda, terceira e a próxima temporada, que será a quarta, estão no Paramount Plus. Essa série de 2021, ela conta a história de Carlo Verdoni, que é um dos maiores atores e diretores da Itália, na vida real, tá? Porém, ele interpreta a si mesmo e explora o drama e a comédia da sua vida misturados com a ficção. É um tema que eu gosto muito, você já percebeu pelas minhas outras indicações aqui, não é? De séries. Bom, o gigante ator e diretor na série, ele é o escolhido para se tornar o prefeito de Roma, capital da Itália, e entre dilemas profissionais e situações complicadas, ele passa pela pressão da política e por momentos típicos de um famoso, mas sempre tentando lidar de forma fugaz. Como eu disse, Vita da Carlo está disponível no Prime Video a primeira temporada e as seguintes no Paramount Plus, enquanto Meu Querido Zelador está no Disney Plus, tá legal? Duas séries muito boas, ambas com 30 minutos de duração em cada episódio, então vale a pena assistir, vale a pena para você conhecer também países, né, séries, produções diferentes do que a gente eventualmente está acostumado. Josiel, roda a vinheta curtinha para mim, por favor, para eu tomar uma água e a gente volta com o finalzinho do nosso Uma Aurora, tá bom? De volta com o Zoom Aurora. Agora, pra gente encerrar, gente, nenhum dos nossos programas mais recentes eu falei aqui sobre a demissão de jornalistas renomados na TV brasileira, incluindo Celso Freitas, Luiz Bate, da Record, e Emerson Tchalian, repórter com 30 anos de carreira, chefe da comunicação da Aspo 1000. Deixa só eu ver aqui se é esse o nome mesmo. Aspo 1000, exatamente. Tchalian tem 30 anos de carreira, passou por Rede TV, pelo SBT 2 vezes, é um jornalista e um repórter renomado, chefe de comunicação da Associação da Polícia Militar de São Paulo, né, e da Segurança de São Paulo. E, bom, ele foi um dos repórteres, um dos jornalistas demitidos aí da TV brasileira no último mês. Eu abordei esse assunto aqui no nosso programa e, claro, que eu fiz o convite para ele para vir aqui no Zoom Aurora. Então, ele é o nosso convidado do programa da semana que vem. Na próxima sexta, nós receberemos no Zoom Aurora Emerson Tchalian, jornalista renomado com 3 décadas de carreira. Então, sexta-feira que vem, às 4 horas da tarde, você tem um encontro marcado comigo e com Emerson Tchalian, esse amigo, esse cara super talentoso, gente da melhor qualidade, né? Como diz o nosso notícia fresquinha aqui da Rede Aurora. Gente da melhor qualidade, Emerson Tchalian. Então, te espero a semana que vem, não é? Na sexta que vem, às 4 horas da tarde, sempre pontualmente, começando e acabando no horário, eu e Emerson Tchalian aqui no Zoom Aurora. E antes da gente encerrar, José, pode subir a trilha já, mas antes da gente encerrar, eu quero falar para vocês, fazer algumas ressalvas e alguns apontamentos aqui quanto à nossa entrevista com o Tolentino Reis. Tolentino falou aí de uma série de vídeos, né, que ele enviou pra gente sobre a situação da cozinha do clube, enviou aí o contato do Walter, que é o rapaz responsável, né, pela cozinha do Americano. A gente está em contato com o ainda técnico, né, o que tudo indica, do Americano, Marcelinho Paraíba. E na semana que vem nós traremos aqui os vídeos, claro, para cumprir, né, com o combinado de que nós exibiríamos estes vídeos, né, aí da situação do Americano.
Espero poder contar com a participação também do Marcelinho. Já conversei com ele. Provavelmente ele estará aqui também na semana que vem. Mas reforço pela 4ª vez. O espaço também está aberto para a atual diretoria, tá bom? Então, semana que vem a gente recebe Emerson Tchalian e continuamos cobrindo a situação do americano. E aproveito antes de encerrar para mandar um abraço gigante para o meu amigo Serginho Federal, presidente do meu Goitacás, para Priscila Russo, também do Goitacás, para Mirella, todo o pessoal do Goita que me recebeu muito bem todas as vezes em que eu estive lá gravando as nossas matérias, não é? No Arizão. E, bom, sempre que vocês precisarem, vocês quiserem, o espaço também está aberto. Bom, pra gente finalizar, Josiel, dá um oi pra gente, pô. Não dá pra gente ficar aqui sem a sua participação. Boa tarde, Josiel. O que você achou da entrevista com o Tolentino? Meio minuto pra você. Falei, Pietro. Boa tarde, Pietro. Boa tarde à nossa audiência. Foi excelente, Pietro. Infelizmente é triste, né, o momento que o futebol de campo está passando. Mas quando a gente vê pessoas como o Serginho Federal, né, assumindo posições tão importantes no futebol campista, reacende na gente novamente a esperança de que o futebol campista vai voltar a ser melhor ou pelo menos o que ele um dia já foi. É isso aí, olha só, quem estava aqui com a gente pelo Instagram era o Lucas Anthony, o Tolentino Reis, nosso entrevistado, Leandro Ferreira, Samuel Ramos, Ronison Lobo, Rafael Chagas, Bruno Zácaro, a Priscila, o Marcos Aurélio, olha só, quem mais? O Marcelo Coelho, o Wagner, Luciano Cardoso, Ronaldinho Barcelos, pessoal da JR Pro, não é? Tava aí com a gente também, o pastor Estevão Matos, espero que o PR seja realmente pastor, Estevão. Bom, meu amigo Renato Ribeiro também, repórter aí da TV Câmara, um abraço, Renato, meu grande amigo, Alex Braga, Luiz Alanes, minha amiga, minha irmã de consideração. E atenção aqui para esses 2 comentários. Léo Cipriano e Marcão Viana, vocês chegaram agora e estão perguntando cadê a entrevista do Tolentino. Olha, gente, nosso programa já está encerrando. A entrevista com o Tolentino já foi ao ar, mas fiquem tranquilos, porque daqui a pouquinho o nosso programa já estará no Facebook, no YouTube, no site da TV e da Rede Aurora, no Spotify, no Amazon Music, podcast Zoom Aurora, o programa completo, e amanhã o programa completo e a entrevista com o Sérgio Alves e com o Tolentino, os 3 vídeos estarão postados aqui no meu perfil do Instagram, tá bom? Então, redes sociais da Rede Aurora daqui a pouquinho e amanhã no meu perfil o programa completo e as matérias para vocês acompanharem. Edgar Júnior, um abraço, daqui a pouco tem notícia fresquinha, transmite Campos aqui com Edgar e Luciano na Rede Aurora. Gente, muito obrigado, um grande abraço e até semana que vem. Valeu pela audiência estrondosa de hoje. Um abraço.